Oi, igreja. Meu nome é Jaqueline Nobre, sou esposa do Marlon Nobre e vim aqui para contar um pouquinho da minha vida antes de Jesus. Eu não nasci num lar cristão, né? Os meus pais não eram cristãos, muito pelo contrário. Durante um tempo eles se envolveram no espiritismo e eu também ia junto com eles. Eu também tenho mais um irmão mais velho que nunca se envolveu, né? Ele falava que ele era ateu, que ele não acreditava em Deus e tudo. E aí, com esse envolvimento, as coisas ao invés de melhorarem, só foram piorando. Depois de 20 anos de casamento, os meus pais se separaram, né? Eu tinha por volta de uns 14, 15 anos, né? Que a infância foi bem tranquila, assim, nada aconteceu de diferente. Na adolescência que as coisas começaram a aflorar na minha casa, na minha família. Era muita briga, né? Porque meu pai não concordava muito com a educação que minha mãe dava pra gente. Meu pai era muito ausente de casa, porque ele estava sempre viajando, ele trabalhava com turismo, então ele estava sempre mais fora do que com a gente, né? E quando eles se envolveram no espiritismo, e que eu também fui junto, um determinado ponto, meu pai ficou desempregado, a crise dentro de casa com a gente. Eu fiquei alguns anos sem falar com meu pai, porque eu falava que eu odiava ele, que eu não gostava dele. Eu tinha muita raiva dele, meu irmão também. E aí as coisas pioraram, né? Meu pai ficou desempregado, eles saíram do centro que eles faziam parte, né? E foi tudo desmoronando. A crise financeira se instaurou, a crise dentro de casa com a família também. E aí eles se separaram. Nessa separação, né, eu fiquei bem deprimida, eu tomava antidepressivo, eu saí, foi quando eu comecei a ir para a noite, e aí me relacionava com muitas pessoas e aquele vazio, né, quando você voltava das festas, sempre continuou, né? Eu buscava isso em rapaz, em namoro, em bebida, em consumismo, isso nunca foi resolvido, né? Muito pelo contrário. Cada dia que se passava, as coisas ficavam piores. E aí, nessa separação, o meu pai conheceu a Jesus, né? Foi quando ele se converteu. Realmente, eu vi a mudança na vida dele, porque meu pai, ele desfilava em escola de samba, ele perdia emprego para desfilar em escola de samba, isso tudo, né, desagradava a minha mãe. Quando ele converteu, que eu vi que realmente, né, ele tinha sofrido essa transformação, eu também me interessei e fui para a igreja junto com ele, né? Eu até aceitei Jesus num culto que ele fez na casa dele, só que não foi uma conversão genuína, porque logo em seguida eu voltei para o mundo. Foi quando eu conheci o Marlon, que também era espírita na época, ele não cria em Deus e tudo. A gente namorou durante uns 4 meses e com 6 meses a gente foi morar junto como marido e mulher, né? Espiritismo, e eu criei em Deus, mas não congregava em lugar nenhum. Com o nosso relacionamento foi muito difícil, porque a gente foi morar fora do Rio, a gente ficou desempregado, a gente brigava demais, porque ele também era usuário de drogas, ele bebia muito, e com a nossa mudança para fora do Rio, ele acabou bebendo demais. Ele bebia e descontava o que ele não tinha em droga nas bebidas. E aí, um dia, depois de muita gente brigar, a gente nunca se agrediu fisicamente, mas verbalmente várias vezes. Eu coloquei diante de Deus, eu lembrei, né, que existia um Deus que podia mudar a minha história. E aí eu comecei a orar e fiz um propósito com Deus, porque meu pai, mesmo mediante essa situação, ele sempre falava de Jesus para mim, falava que eu tinha que orar, colocar Deus à frente e tudo. E aí um dia a Michele Souza, que me trouxe para o Semente da Manhã, me ligou e me deu uma palavra falando que eu estava lá por pouco tempo, mas que eu ia voltar e que Deus podia restaurar a minha vida. Eu fiz esse propósito com Deus, orei a Deus, orava muito para que o Marlon conhecesse também a Deus. E um determinado tempo, um determinado dia, o Senhor tocou na vida dele e na minha. Foi quando a gente pôde ir para a igreja e Deus começou a transformação na nossa vida. A gente não se converteu aqui no Semente, a gente aceitou Jesus numa igreja em Campos, onde nós morávamos. E quando nós voltamos aqui para o Rio, a gente conheceu o Semente da Manhã, a gente pôde conversar com o pastor Anderson, contar toda a nossa situação. E foi aí que Deus começou a transformar a nossa vida, né? A gente colocou o nosso relacionamento diante de Deus, a gente se separou, a gente viveu o romance real durante 4 anos. Nós decidimos viver o novo tempo que Deus tinha para nós.
Então, assim, quando nós chegamos aqui, nós fomos muito amados, assim, pelos irmãos, pela Melissa, pelo Marcos Paulo. Quero muito agradecer a eles, a Gabi, a Lu, que sempre nos amou, nos cobriu, nos ensinou, ao pastor Anderson, à pastora Sandra, porque diante de todo o conhecimento que eles tinham, eles passaram para nós, e nós podemos viver isso, né? Viver o que Deus fez, ver o que Deus fez na minha vida, na vida dele principalmente, porque o Marlon é bem o oposto de tudo isso que vocês veem hoje. Graças a Deus ele é um novo homem. E eu queria deixar assim um incentivo, né, para aquelas pessoas que têm lutas no seu casamento, na sua família, que estão em depressão, que não creem mais em nada, que vivem esse vazio, que procuram preencher pelas coisas, pelas pessoas. Só que esse vazio, essa expectativa, só o Senhor pode preencher, só o Senhor pode transformar, né? A gente precisa crer que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele é a única pessoa poderosa que pode transformar o quadro da nossa vida. Então, eu queria agradecer a todo mundo, pastor Anderson, pastora Sandra, eu amo vocês. Obrigado pela família Semente da Manhã. Um beijo.